Olá, eu sou Roberta Souza, nutricionista e atual presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar do município de Juiz de Fora. E hoje, nesse podcast, a gente está aqui com uma convidada de peso, que a gente vai extrair muita informação importante para você, estudante ou leigo, para entender mais um pouco sobre o que é a segurança alimentar e como isso acontece aqui dentro do município de Juiz de Fora. Essa convidada de peso, Alvanice, muito obrigada pela presença. E eu gostaria que você se apresentasse como o nosso público, como você quer que o nosso público te conheça. Primeiro, agradecer, Roberta, é um grande prazer estar aqui, né? Meu nome é Vanice Lobato, eu sou nutricionista, né? Eu formei pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu trabalho com a nutrição clínica e também trabalho com alimentação escolar. Mas durante muitos anos eu já passei pela saúde pública, já trabalhei, né, em um hospital público aqui da cidade, no HPS. Então eu venho trabalhando, estudando nutrição desde 2006, né? Então assim, atualmente eu foco mais na área clínica. Já fui também do Conceia, né? Atualmente eu saí no último biênio. Fiquei 4 anos também no Conceia. E também sou delegada do Conselho Regional de Nutrição aqui em Juiz de Fora desde 2020. Nossa, é bastante tempo, uma carreira bem que vem desde muito tempo, né? É, sim, já fiz 3 pós-graduações, já tem um tempo, sim. É muita experiência na área, né, Vanice? De alimentar, nessa área também pública, né? Sim, trabalhei com NASF na cidade vizinha, em Belmiro Braga. Trabalhei, né, aqui também na saúde pública, no hospital. Então, já bem, um pouquinho de segurança alimentar, né? Onice, me conta um pouquinho. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender sobre segurança alimentar. E hoje é um dos assuntos mais comentados, eu acho que é um assunto muito relevante para nós hoje. Não só como população, mas também profissionais, estudantes, acadêmicos, né, de forma geral. O que seria segurança alimentar? Tem como definir isso para gente? Claro, né? Eu falo que segurança alimentar é quando você tem o direito de comer todos os dias, Uhum. né? Eu falo que é o comer todos os dias e tem vários, né? Tem vários. A segurança alimentar, eu falo que não é só o comer, né? O ato de comer todos os dias, mas também a gente tem que pensar na qualidade e na quantidade, Uhum. né? Porque quando a gente pensa em segurança alimentar, às vezes a pessoa tem até acesso ao alimento, mas não tem acesso em quantidades suficientes de acordo com as necessidades energéticas, em qualidade, muitas vezes, às vezes ela tem acesso a um alimento que não está numa condição adequada para ela. Então, eu falo que assim, ter segurança alimentar é quando você tem um acesso a um alimento todos os dias de qualidade em quantidades adequadas. E a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes você tem alimento para hoje, mas se você não sabe se você vai ter alimento para amanhã. Então não adianta você ter uma mesa farta hoje, pensando que amanhã você pode não ter. Então a segurança alimentar é quando você come todos os dias. E a gente fala muito isso, e tem que ter, quando a gente fala em segurança alimentar, é quando não compromete o restante, porque às vezes a pessoa come, mas ela não tem moradia, às vezes ela come, mas não tem como pagar o aluguel. Então, quando a gente fala na insegurança alimentar, é quando a pessoa consegue comer todos os dias em quantidades, mas com a condição digna. Né? Ela tem onde morar, sem comprometer o resto da renda familiar. Ela tem onde morar, ela tem como pagar uma medicação. Não é só o ato de comer, né? Uhum. E hoje isso é relevante nisso, porque isso interessa a toda uma sociedade, né? Não é só os estudantes acadêmicos, né? E por que que isso interessa a uma sociedade de forma geral? Na verdade, quando a gente fala na segurança alimentar, envolve todo mundo. Porque se a gente for pensar, né, para nós que somos profissionais, né, eu quero que o meu paciente lá do consultório, muitas vezes o meu paciente do consultório, ele tem acesso a um alimento de qualidade, eu vou fazer a educação nutricional e ele vai ter o acesso a um alimento em quantidade e qualidades adequadas. Mas eu Uhum. trabalho em escola, muitas vezes a minha criança ela não tem acesso ao alimento de forma adequada. E isso vai comprometer o aprendizado dessa criança. Muitas vezes essa criança ela só vai na escola para comer. Uhum. Então isso tá comprometendo. Muitas vezes o trabalhador ele não consegue produzir porque ele não come de maneira adequada. Então, na verdade, é um contexto que envolve tudo, né? Ele não vai envolver só a categoria dos profissionais, dos estudantes, né? É a sociedade toda, né? É um conjunto.
E essa forma da segurança alimentar, ela está assim, porque a gente vê hoje, né, muitas pessoas vulneráveis, em vulnerabilidade, que não têm acesso, às vezes, não a todas as refeições durante o dia. Então, às vezes, ela toma o café, mas não tem o almoço, ou tem o almoço, mas não tem como fazer o café da manhã. Isso seria caracterizado, então, como insegurança alimentar, esse ato de não ter todas as refeições, ou às vezes também ter essa refeição, mas não tem acesso, uma refeição de qualidade, que contém todos os nutrientes. Então, de forma resumida, seria isso? Essa Exatamente. As Uhum, pessoas pensam na insegurança alimentar quando é um morador de rua e ele não tem acesso ao alimento. Mas, na verdade, a gente tem várias famílias de fora que a gente pode falar, por exemplo, que elas não têm uma segurança alimentar. Elas comem hoje, mas elas não sabem se vão ter o que comer amanhã. Às vezes elas comem, por exemplo, só arroz. Isso não é segurança alimentar, uhum. né? Segurança alimentar é quando você tem um acesso a todos os tipos de alimentos, nutrientes. Isso seria segurança alimentar, De forma de adequada, forma né, adequada. de que ela tivesse essa oportunidade, e não ter essa insegurança se amanhã ela não pudesse ter o que comer, né, seria Exatamente, isso? exatamente. E isso impacta bastante, ainda mais falando hoje no sistema que a gente está vivendo, de insegurança alimentar devido a várias situações, né, e daí a gente pode explanar vários aspectos, né, desde do clima, dos eventos climáticos que têm sido de forma extrema, também a questão política, financeira, da população, né, que tem causado bastante essa insegurança alimentar dentro, não só de Juiz de Fora, mas de forma geral, né. Exatamente, porque quando a gente pensa em segurança alimentar, por exemplo, quando a gente tem o excesso de alimentos ultraprocessados hoje, de fácil acesso, Uhum. né, o alimento ultraprocessado, muitas vezes, ele gera uma demanda, né, quando a gente pensar de água, de energia, e com isso a gente está, né, a gente está comprometendo. Então, por exemplo, muitas vezes esses alimentos com agrotóxico, por exemplo, isso a gente acaba com o tipo de solo. Então, isso também compromete. Então, na verdade, quando a gente fala em segurança alimentar, não é só não ter o alimento. O excesso de alimento ultraprocessado, que muitas vezes, por exemplo, o excesso de industrializados, olha quanto que essa cadeia produtiva não gasta de água, não gasta de energia, né? Olha que às vezes para produzir uma quantidade no supermercado, né, quando a gente não valoriza a agricultura familiar, por exemplo, né, o nosso agricultor, a gente vai comprar tudo no supermercado, olha como que essa cadeia produtiva, ela tem essa demanda toda, ou esse gasto, né? E isso Uhum. acaba gerando também uma segurança alimentar. Aí você tocou nesse tópico que eu gosto muito da questão dos agrotóxicos, e foi um dos temas do podcast anterior, Ah, né. sim, muito Sim, bacana. e aí, o que que você pensa nesse sentido da questão da redução do uso do agrotóxico? Você como profissional nutricionista, o que você pensa sobre isso? Eu falo que é o mundo ideal, Uhum. né? Eu sei que a gente ainda não consegue isso, né, de forma tão do jeito que eu gostaria, né, como você também eu tenho certeza que Sim, gostaria, mas o que que acontece? O agrotóxico, se a gente for pensar, o alimento tem muito mais nutrientes quando ele não tem agrotóxico, né. Eu sim. costumo falar, assim, que os antioxidantes, né, a forma do alimento, né, quando você pega uma fruta e ela não tem nenhum, defensivo agrícola, a forma de defesa dela é muito melhor, ela vai ter mais nutriente, ela vai ter mais sabor, infelizmente, isso não chega a todos, hein? E a gente isso precisa de políticas públicas, precisa de mais apoio, né? Isso ainda não é a nossa realidade, mas já melhorou muito. Se a gente pensar lá atrás, né, a gente já está tendo um certo avanço com a cultura dos orgânicos. Hoje, né, eu falo muito em consultório com os pacientes que eles pensam muito assim: ah, o orgânico é caro. Aí eu falo assim: caro até que ponto? Porque às vezes ele vai ser mais caro, mas aí eu sempre falo: pega alimentos da safra. Se você pensar na fase sazonal ali do alimento, Uhum. você às vezes pode conseguir. Já aconteceu épocas de eu pegar, por exemplo, um alface orgânico mais barato do que um alface no supermercado. Eu lembro que eu fiz um vídeo, eu recebendo uma cesta de orgânico, que o alface era metade do preço do alface que eu vi no supermercado. Uhum. E eu tenho que pensar que esse orgânico, às vezes, é um produtor que está perto de mim. Essa alface que chegou no supermercado, ela veio de longe. Então, você tem que pensar em toda a cadeia produtiva. Então, o orgânico, além dele ser mais nutritivo, né, ele vai gerar uma mão de obra, ele vai gerar trabalho, né, para os agricultores, pequenos agricultores. Então, eu falo que isso hoje, se tiver uma valorização, né, imagina se todas as escolas recebessem alimento orgânico, Nossa, que mundo seria ideal ideal, seria, né. né? Muito bacana. Com Você certeza. imagina se todas as crianças na merenda escolar pudessem ter acesso ao alimento orgânico? Nossa, seria assim, maravilhoso, né. Aham. Hoje a gente já consegue, né, de acordo com a legislação, são 45% da agricultura familiar.
Isso já foi uma, eu falo assim, né, eu venho há 20 anos estudando nutrição, trabalhando com isso, eu falo que isso foi um grande avanço, né? Subiu de 30% da agricultura familiar para 45%. A gente ainda não atinge isso em Juiz de Fora, mas eu falo que assim, já é um avanço. Uhum. Né? Isso existe há muito tempo, mas já é um avanço, porque hoje eu falo que quando as crianças recebem, né, uma goiaba da safra, né? Então, olha o sabor do alimento é diferente. E assim, Uhum. eu vejo muito quando a gente fala em segurança alimentar, né? Eu vejo na escola, tem crianças que elas não conhecem, por exemplo, uma goiaba. Porque muitas vezes a família não tem acesso a comprar frutas, porque um pacote de biscoito industrializado é mais barato do que uma fruta. Uhum. Isso é uma questão que eu falo que quando a gente não pensa em segurança, a gente pensa em segurança só quando a pessoa não tem o que comer. Uhum. Mas ela também tem insegurança quando ela opta por um alimento ultraprocessado, muitas vezes pelo preço, em relação a uma fruta. Porque as Exatamente. pessoas falam muito isso. Em consultório, eu consigo trabalhar isso através da educação nutricional. Eu consigo chegar para o paciente, mostrar para ele a realidade que às vezes é melhor ele comer uma fruta, quanto de nutriente, de antioxidante que vai ter ali, em relação ao alimento ultraprocessado. Então, a educação nutricional, né, nós que somos profissionais nutricionistas, isso é excelente, porque eu faço muito isso na escola. Né, Uhum. quando a gente faz horta, né, eu já fiz muito projeto com as crianças em escola de horta. Eu ensino para a criança, que aí a criança leva para casa aquela cultura da horta. Quando a gente mostra para a criança que no mercado de comprar fruta, porque muitas vezes a família ela compra o básico, né? Ela compra o arroz, o feijão, e aí ela não vai chegar na fruta. E é uma questão de segurança. E as vitaminas e minerais? Essa criança está recebendo? É, Né? Então a gente tem aquelas crianças que estão na escola, elas recebem lá. E as crianças que não estudam? Né? Será que está tendo essa nutrição toda adequada? Será que elas têm uma segurança alimentar? Né? É uma coisa que eu me questiono muito, porque o que a gente vê na mídia é só a questão do não ter, mas às vezes exatamente. é questão de como tem, como está Sim. sendo essa alimentação. Né? Eu nem falo que é essa nutrição, muitas vezes é uma alimentação, mas ela nem sempre é nutritiva. Exatamente. Você falou uma coisa que me toca muito e que eu fico também bem preocupada, a questão da educação nutricional para criança. Como que isso é importante? Eu vejo, por exemplo, na minha casa, que desde pequenininho os meus sobrinhos foram crescendo com essa educação nutricional, sabendo que é interessante para que eles possam consumir e como que faz a diferença ao longo prazo na saúde deles, mas também para a vida em geral, né? E eu falo assim, que quando a gente vem com a educação nutricional na base, Uhum. isso é muito gratificante, porque eles aprendem, né? Eu falo que Criança aprende tudo, criança né? aprende muito rápido, né? Então eu vejo muito isso na escola, né? Eu coloco lá a fruta como sobremesa, a fruta no lanche, e aí eles perguntam: hoje tem manga? Hoje tem Ai, maçã? que Eles já lindo. sabem os nomes das frutas, né? E eu vejo quando eles falam para os pais. Porque muitas vezes, quando o pai vai conversar comigo, mas a mãe lá no início, às vezes alguma criança seletiva, eles falam assim: eles não têm hábito de comer. Muitas vezes eu questiono: não tem hábito ou nunca foi ofertado? Ou não tem, Isso. ou às vezes não tem acesso. Porque às vezes também a gente tem áreas hoje de Juiz de Fora que a gente sabe que as pessoas não têm acesso a todo tipo de alimento. Sim, Né? A gente vai em alguns bairros que a gente encontra padaria, um barzinho que vende vários biscoitos ultraprocessados, mas muitas vezes a gente não vê um hortifruti. é. Por isso que a gente precisa trabalhar com isso, de trazer as feiras para os bairros, que vem sendo feito, né? Sim, E bastante. isso foi uma realidade de Juiz de Fora que aumentou muito. E isso é muito bacana, porque quando a gente mostra para a criança lá na escola a, as frutas, né, as verduras, e depois eles vão na feira, né? Eu fiz um projeto o ano passado, as crianças na feira. A gente fez uma feira dentro da escola Ai, que e a gente bacana. colocou carne, verdura, legume, Uhum. tudo. E as crianças, assim, eles foram para casa contando isso, que o prato tem que ter verdura, que o prato tem que ter arroz, feijão. E eles foram na feira e a gente colocou as barraquinhas. Então, assim, eles identificaram, igual como se eles tivessem ido com os pais. Uhum. Então, isso é muito importante, essa educação nutricional, né? E até com as pessoas, quando a gente pensa assim também. Ah, não foi feito quando criança, né? Eu atendo o meu público lá no consultório, o maior público que eu atendo é paciente bariátrico. Uhum. E eu vejo que eles vêm de uma realidade, muitas vezes, que eles tiveram uma educação com uma alimentação muito ultraprocessada. Uhum. E aí, quando vem a cirurgia, eles ficam impactados com essa mudança toda. E aí, teve um dia que uma paciente falou comigo assim: eu nunca tinha entrado, eu não ia para o setor de frutas. E eu vi que aí ela falou assim: nossa, é engraçado, né? Que eu fui comprar duas maçãs e deu quase o preço de um biscoito. Aí eu falei só: olha, só que você tem que pensar no valor do alimento. É lógico que a gente pensa na parte afetiva, mas a gente também tem que pensar no valor nutricional disso tudo, né?
E a mudança também nesse estilo de vida que você pontuou que faz a diferença, né, porque às vezes a pessoa não recebeu quando na infância aquela educação nutricional, e ela quer ali naquele momento fazer essa troca aí, e ela começa a mudar esse estilo de vida, né. Aí ela começa até a procurar os hortifrutos no bairro, né. É bem Exata interessante. Exatamente. Eu costumo, quando eu mando, né, o protocolo do paciente, eu costumo mandar onde tem as feiras no bairro, eu costumo mandar, né, um planejamento, porque eu falo sempre isso, como comprar as frutas da safra, que é mais em conta, né, que tudo isso, nós como profissionais, a gente tem que fazer essa parte de educação nutricional, né, e assim, eu vejo que as pessoas muitas vezes, elas não têm essa coisa do planejar, né, que é uma das coisas também que gera muita insegurança alimentar, Sim. o desperdício. Uhum. Né? Se a gente for pensar no desperdício, né, Roberta, quanto a gente vê, por exemplo, que famílias que perdem as verduras na geladeira, e aí você fala assim, nossa, mas a pessoa compra, e aí a gente sabe que muitas pessoas têm poder de compra e outros não têm. E, Sim. né, então a gente fazer esse planejamento, ensinar as pessoas, né, como comprar, o que comprar, ver a safra, quantitativo, né, mostrar, olha, tem tantas pessoas na sua casa, compra 3 frutas, né, então a gente tem que ensinar isso para melhorar também É essa. porque às vezes a pessoa pensa que é uma realidade que ela nunca vai conseguir acessar, né? E na verdade, às vezes até uns tempos atrás eu me questionava sobre isso. Às vezes a gente tem o poder de compra, mas a gente não sabe como comprar, né? E o Exatamente. que que eu vou fazer com aquilo? Será que eu vou, né? O que que eu vou priorizar ali? E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? Eu acho que tem sido uma realidade que as pessoas estão começando a entender, não Sim, é? Você tem essa percepção também? eu vejo uma mudança muito boa em relação a isso. Hoje as pessoas têm essa coisa de querer, né, a do próprio orgânico, do Uhum. planejamento, das frutas. Eu vejo, né, até pela procura do consultório, que muitas pessoas elas já têm já é uma realidade nossa. Mas ao mesmo tempo ainda tenho esse embate quando eu vou para a escola e vejo os bairros. Uhum. Eu ainda vejo essa diferença, né? Por exemplo, num consultório, eu consigo prescrever alguns alimentos e as pessoas têm acesso e elas conseguem comprar. E quando eu vou para a escola, muitas vezes eu pego crianças que tiveram contato com uma fruta que nunca comeram em casa. Então, Uhum. assim, são realidades diferentes. Melhorou muito, né? Eu acho que já é um avanço, mas eu ainda tenho esse embate, né? É muito diferente aí das realidades, porque eu trabalho com públicos muito diferentes, É né? público diversos, E né. eu trabalhei também muitos anos, né, no hospital público, então eu vi a realidade das pessoas, Uhum. né, quando as pessoas chegavam para visitar o paciente, né, elas sempre tendem a levar, né, muito alimento, ultraprocessado, porque é mais fácil para compra, elas passam no mercadinho do bairro e conseguem comprar, e Uhum. muitas vezes elas não conseguem comprar uma fruta, né. Outro dia eu estava conversando e foi uma percepção que eu tive também, parece que a geração Z, que essa nova geração estão mais por dentro desses assuntos, né, você tem essa percepção Eu também? percebo muito, né, eu tenho muitos Eles estão sobrinhos. preocupados, Eu né. tenho muitos sobrinhos, e é engraçado que eu tenho uns sobrinhos, assim, na faixa de 18, 20 anos ali, e eu Sim, acho interessante como eles têm essa coisa do saudável, né. sim. Eles estão na pegada de procurar comer melhor, né, fazer receitas mais saudáveis, eu vejo sim que a gente tem essa mudança. Sim, mas muito como você disse, muito tem ainda que ser feito, né, Ah, dentro com disso, certeza. né. E assim, a gente percebe que a base, né? A gente tem que pensar que assim, o nosso público é muito diferente. Então a gente Uhum. tem que vir. Eu falo que assim, cada paciente, cada local é único, cada realidade é diferente. Sim. Eu trabalhei, né? Teve uma época que eu atendia 6 escolas em 6 bairros diferentes. E eu falava muito isso, eu falava de regionalização com as minhas estagiárias. Porque cada escola ela é única. É As única. realidades são muito São muito diferentes. As diferentes. culturas são muito diferentes. Então, muitas vezes, quando a gente fala de segurança alimentar, muitas vezes a gente tem que criar, a gente tem tirar até uma cultura das pessoas de achar que tudo é caro, que eu não vou conseguir. Porque eu falava, às vezes você consome uma fruta por dia, você come hoje, você não come amanhã. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a ensinar isso para as pessoas e ver a realidade, né? É lógico que a gente vai trabalhar eu falo muito do reaproveitamento de alimentos, que foi uma coisa que eu coloquei muito e não só, em escola, eu coloquei até mesmo no consultório o do aproveitamento de alimentos, quando a gente coloca assim, vamos usar as cascas, sementes, né? Trabalhar com isso tudo. Eu acho que isso é muito importante também.
E você fala, a gente está tocando muito nesse assunto da questão das vulnerabilidades, né? Desse público diverso. Às vezes a gente tem um público ali que não vai ter muito acesso a essa questão do alimento, ou em grande quantidade, um alimento, refeições mais adequadas, em questão de micronutrientes, né? Então, a gente pode ver nisso, eu não sei se você vai pensar como eu, mas isso está muito ligado à questão da dignidade humana, né? Porque a Exatamente. alimentação está ligada à dignidade humana. Então é importante que essas pessoas também tenham acesso a esse tipo de alimentação. E hoje tem programas para fomentar isso. Por exemplo, na escola tem algum programa que possa fomentar. Nós temos vários programas, né? Sim, Existe isso para que o nosso sim, com público certeza. conheça. Né? E eu falo que assim, né, a alimentação é direito de todos. É um É direito, né? direito. É Eu sempre direito. falo, gente, a alimentação é direito de todos. E é triste para nós como profissionais ainda ver que essa não é realidade, ela não é igual para todos. Ela é direito de todos, mas a gente vê que não é igual para Sim. todos. Mas a gente tem programas maravilhosos. Um dos programas mais maravilhosos que eu conheço e que eu vivo é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu falo que hoje eu atendo creche. Então, Uhum. creche é de 1 a 3 anos. É uma alimentação maravilhosa. Então, assim, as crianças têm direito, e são alimentos naturais, a gente não trabalha com açúcar, a gente só trabalha com alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Então, assim, o café da manhã deles geralmente é uma vitamina de frutas, o almoço, arroz, feijão, salada, uma proteína, uma carne ou ovos. Então, assim, a sobremesa é fruta. Então, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi uma das melhores, assim, é uma das Melhor políticas, conquista, é uma das né? melhores conquistas. Eu falo que é um programa assim, brasileiro que ele tem que ser muito premiado mesmo. Porque quando a gente pensa, né, em segurança alimentar, eu falo que o PNAE é exemplo. Uhum. Porque e a gente sabe que assim tem coisas que precisam ser melhoradas, mas eu já vejo muitas conquistas. Né? Se a gente pensa, né, se a gente for pensar, eu estudei escola pública no passado, uma cidade pequena, né, eu sou de Piraúba. Antigamente, a refeição que a gente recebia, por exemplo, era um arroz doce, Uhum. né? Servia arroz doce às vezes na escola pública. Eu lembro que na minha época que eu estudava, a gente recebia biscoito. Biscoito, já recebi biscoito, aqueles biscoitos, a gente chamava de Biscoito doce era ou creme biscoito doce, crack. a gente chamava de biscoito quebra-queixo, era um biscoito duro. Isso, aham. Então, assim, e aí eu lembro que a gente ficava lá 4 horas na escola e a gente recebia isso e pronto. Né? Aí você imagina, lógico que a gente tem que pensar a criança fica ali 4 horas, às vezes ela saiu de casa, tem criança que sai de um lugar mais longe para chegar nessa escola. Então, na creche hoje, quando a gente pensa, as crianças ficam lá com café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Né? Elas ficam de 7 da manhã às 17 horas. Elas têm uma refeição completa. Nossa, Então, assim, maravilhoso. maravilhoso, com Uhum. todos os nutrientes. Aí eu falo, isso, né? Quando a gente pensa assim, nossa, essa refeição que essas crianças estão recebendo, isso é segurança alimentar, né? Por quê? Porque tem todos os nutrientes, e lá tem um cálculo, né? Em quantidades adequadas, com os nutrientes adequados, tanto em quantidade quanto em qualidade. Porque lá, né, tem todas as boas práticas, então tem tudo, né? E aí quando você pensa, essas são as mesmas crianças que às vezes vão para casa e não pode não ter acesso a tudo isso que eu tô falando lá na escola, Sim. que às vezes o irmão não tem. Às vezes eu vejo muito quando a gente tem a sobremesa, por exemplo, no jantar, e ele fala assim: "Tia, pode levar pro meu irmão?" Uhum. Né? E aí às vezes dói, assim, a gente olha e fala assim, que né, quando ele pensa em levar pro irmão, porque muitas vezes a gente não sabe se esse irmão tem ou não. Sim, Se se ele ele tem vai ter acesso, né? acesso, né? Então a gente vê muito isso. Aí você pensa numa população que é cuidada, que ela tem o seu direito ali desde criança, essa criança ela vai crescer. Olha como isso não vai impactar, né? Vai diminuir as doenças. Nossa, e assim, e é muito interessante porque eles mesmos falam, né? Eles falam assim, tia, não pode comer muito açúcar, não pode fazer. É, E eu vejo que eles levam isso, né? Quando a gente fez o projeto da horta, a gente fez o projeto agora, né? Tem um projeto que a gente está fazendo com as frutas, com a sal. Eles falam muito, né? Tem que comer isso porque é saudável, eles eles mostram. Então, assim, isso diminui, gente. Olha como que isso vai e diminuir. ensina para a Ensina família, para a família, inclusive mas e ensina isso para a também vai família. diminuir recurso público quando a gente pensa em doenças crônicas, Sim, né? Se a gente fizer uma base bem feita, os gastos públicos, né, nos cofres públicos vão ser bem menor. sim, vão Então ser eu menos falo que assim, a pessoas. segurança alimentar ela salva vidas, né? Sim, salva vidas. E é um tema que a gente tem que falar, que a gente tem que debater, e a gente tem que informar a população, informar os profissionais que esse é um tema importante, que existe, que a gente precisa falar sobre isso, e por isso que a gente está com um podcast aqui para falar. E aí, você, pensando nessa questão, né, da pessoa em vulnerabilidade, receber.
essa alimentação mais adequada em questão de nutrientes, igual a gente está conversando, né? Falando sobre isso. E você acha assim que é importante pontuar isso também para as pessoas, pensando assim, por exemplo, numa pessoa em situação de rua, e vai impactar a vida desse cidadão? A gente, né, a gente viu agora, né, nessa catástrofe que teve Juiz de Fora, da enchente, né, esse projeto do Cozinhas Solidárias, né, olha que interessante, olha quando você pensa num morador de rua vulnerável, né, você pensa quando chega um alimento, muitas vezes ele não vai ter acesso a todas as refeições ao dia. Né? Ele às vezes vai ter uma, às vezes ele vai ter duas, vai ter dia que ele vai comer 3 vezes, 3 marmitex, tem dia que ele não vai comer nenhum. Uhum. Então a gente tem que pensar tudo isso. Mas pensa como que uma pessoa que ela não tem nada e quando chega uma refeição completa para nutrir essa pessoa. Né? Então, quando a gente pensa nessa sociedade, na vulnerabilidade social, esses moradores de rua, né? Às vezes a gente vê alguns idosos, né? Meu consultório é ali no calçadão. Às vezes eu tô saindo do consultório 9 horas da noite, eu vejo pessoas assim, em completa miséria, né? E às vezes as pessoas vão julgar, e eu sempre falo, gente, quando ela recebe, né, uma comida ali, um marmitex que chega quentinho, né? E eles recebem, eu vejo assim, a felicidade que a maioria deles tem em receber, porque assim, às vezes é a única refeição completa do dia. Sim, Né? E aí a gente pensa, né, que são pessoas, né? Quantas vezes a gente já passa e a gente vê algumas pessoas passando mal na rua, justamente de fome, de de fome. fome. E isso acaba que sendo uma responsabilidade coletiva, né? Uma responsabilidade de todo mundo. A Todo minha, mundo tem culpa, sua, né? Eu né? falo que todo mundo. A gente não existe, não tem segurança alimentar se não tiver participação de todos, né, Roberto? Sim. Porque eu sempre falo o seguinte: não adianta o meu paciente do consultório ter a comida se a criança da escola não tem, se o meu funcionário não tem, porque todo mundo, a gente precisa um do outro. E, na verdade, a gente tem que pensar nos gastos que isso impacta, no o quanto é caro quando a gente sustenta um sistema, por exemplo, quando as pessoas passam tem uma necessidade, né? Por exemplo, quando elas não têm acesso. Uhum. Pensa o SUS, né? Eu trabalhei muito tempo. é, no NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e eu via muitas vezes que eu falava assim, gente, essas pessoas, na verdade, essas doenças, elas poderiam ter sido, não precisava ter chegado a esse ponto se a pessoa tivesse acesso a uma alimentação adequada. Ou até educação nutricional, porque Exatamente. quantos pacientes chegam em Eu, questão assim de diabetes descompensado, Eu falo que muitas né? vezes quando o paciente chegava no HPS para amputar um Uhum. membro, eu falava assim, se ele tivesse uma base lá atrás, ele não precisava de amputar o membro. É muito mais barato você fazer, né, um tratamento, você trabalhar com a educação nutricional, né, num PSF, no ESF, trabalhar isso, você ensinar a pessoa a comer, do que você ter que fazer amputação de membros. Então, a gente tem que Exatamente. pensar que olha o impacto que isso tudo causa. É verdade. E eu gostaria de conversar com você nisso também num ponto que a gente tocou aqui, na questão dos eventos climáticos, os eventos extremos climáticos que têm acontecido, como isso tem impactado a segurança alimentar, né? A gente tem visto aí que a ONU tem divulgado a questão de que vão ser milhões de pessoas que vão passar fome, que vão estar em segurança alimentar, e nós, como profissionais nutricionistas, qual seria o nosso papel dentro disso? De conscientizar a população que isso é uma realidade que a gente está lidando hoje com esses eventos que vão impactar de forma a produção, né, de alimentos mundialmente, né? E como que a gente vai conscientizar como profissional as pessoas para entender o que está acontecendo hoje, para que elas possam se prevenir nessa questão aí da É, segurança eu alimentar? costumo, eu costumo falar o seguinte: não existe plantio de alimentos sem terra adequada, Sim. sem água, Uhum. né? E às vezes as pessoas pensam assim: isso não vai acontecer com a gente. Isso vai acontecer com a gente. Tem Já, acontecido já, aí, já já tá, aos já tá aqui, poucos, né? já está Já tá aqui, aqui. já está Só que as chegando a nossa pessoas acham que realidade. que isso é um futuro. É. Né? E eu sempre falo, gente, quando a gente pensa, né, no quanto de gasto a gente tem às vezes, né, com nas grandes produções, né, eu falo que o Brasil é um dos maiores exportadores de grão. Uhum. Olha quanto não gasta, no impacto que isso tudo não gera, né, na quantidade de energia, de água, né, igual eu tinha comentado antes. Se a gente pensar que se a gente tratar na base, né, se a gente começar a, tra- a- as políticas públicas mesmo, que eu falo, né, se a gente pensar sempre eu falo mesmo, não é influenciar, não, eu diria mesmo incentivar.
né? Se a gente começar a trabalhar com agricultura familiar, com plantar na safra certa, no horário certo, isso tudo vai impactar menos o solo. Isso Uhum. vai impactar, vai gerar menos problema climático. Então a gente tem que pensar nisso. Mas o problema é que a gente, enquanto profissional, muitas vezes a gente não pensa. Às vezes a gente coloca um alimento que a gente fala assim, ah, isso é prático, né? Uhum. Mas a gente tem que pensar que o prático, esse ultraprocessado, ele gastou muito para fazer. Né? Olha, a gente pensa, quando a gente pensa assim, eu sempre falo assim, que às vezes eu ensino para as crianças, eu falo assim, a maçã não tem plástico. Ela não gastou um impacto gigante para poder colocar, porque às vezes você compra dois biscoitinhos que vem num pacotinho, que tem um plástico por baixo, e você pensar que esse biscoito passou numa cadeia produtiva gigante, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Só que isso, às vezes, para a pessoa, para o leigo raciocinar, ele não pensa, ele só pensa que ele pegou uma coisa prática, né? Sim. Então é nosso papel enquanto nutricionista falar disso, né? A gente, né, enquanto conselha, a gente tem que também trabalhar com isso, né? Eu, enquanto CRN também, a gente tem que mostrar isso para os profissionais, o quanto que isso vai impactar. E vai impactar de forma gigante, né? Gigante, Você já está pensar impactando, aí, né? sim, nas enchentes que tiveram recentemente, né? Como isso impactou Sim, na questão da segurança alimentar dentro do município de Juiz de Fora, né? eu falo que a gente viu de perto, né? Sim. Foi a primeira vez que a gente viu tão perto, né? Aí você pensar, porque já tem informações, né? Onde o sul vai ser muito afetado, o sul, sudeste com grandes enchentes, o norte vai ter secas. Aí você pensa na como que vai ficar a agricultura familiar. Como que Exatamente. os agricultores vão, como que eles vão fazer a produção deles ali, com esse impacto gigante em questão climático, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa muito de políticas públicas nesse sentido, Sim, né? Se a gente for pensar, porque que acontece? Muitas vezes a pessoa quer produzir, mas ela não sabe como, ela precisa de incentivo, a gente precisa até trabalhar. incentivo financeiro, Incentivo né? financeiro, exatamente, Para a né? produção ali das sementes. Sim, e quando ele tem esse incentivo, né, eu falo muito que igual no próprio PNAE, quando a gente pensa na agricultura familiar, 45% da alimentação do PNAE vindo da agricultura familiar. Isso foi maravilhoso, porque olha quantos produtores, né, rurais da agricultura familiar ali, a geração de emprego. Uhum. Você acha que as pessoas têm consciência do que é essa cadeia aí de produção? Não, as pessoas Até não. profissionais, Não, não nutricionistas, você tem. acha que eles Na têm? verdade que não, eu acho que não tem. Eu acho que é um tema que eu sempre falo muito, né, até dentro do próprio conselho, as pessoas não têm essa noção. Até porque, e a gente, eu vou além, a gente até na própria faculdade, né, isso não é um tema que é tão debatido. Hoje, os novos profissionais, eles vão vir com isso. Mas Uhum. se a gente pensar a nossa geração, a gente não tinha essa preocupação. Né? Então, isso já chegou nesse impacto todo porque a gente também não tinha essa preocupação. Sim. Né, veio esse boom da industrialização e começou a trabalhar, veio em cima disso e ninguém pensou em nada. Só foi, né? Eu falo, só foi produzindo, Só foi né? Só foi produzindo. produzindo, né? Uma vez eu fui para o sul e eu vi uma produção de arroz gigante. E aí o pessoal falando, ah, mas tem a água que a água se irriga o arroz, tem arsênico. Aí o pessoal falando assim, ah, mas não tem problema. Aí eu falei, gente, a gente não pensa, né? A gente só pensa que se a gente pega um pacote de arroz, a gente não pensa que a água de irrigação, como que foi isso, né? É, como Então, foi como estruturado foi isso, né? estruturado isso? Que a água que está regando essa plantação, São coisas que a gente às a vezes gente tem que precisa pensar. pensar, né? Então, os atores envolvidos dentro desse sistema seriam o quê? A agricultura familiar, os profissionais nutricionistas, Nossa, muita gente. nós como Olha, eu conselho. acho que aí vem, né, os atores para mim seria, né, poder público, né, governo, Uhum. né, seria a base, porque é de onde vêm as verbas. Eu acho que nós, como profissionais nutricionistas, porque é nosso papel, eu falo que é nosso papel, é nosso dever, né? Eu acho que aí vem também agricultores, né? Que eles são a base, eles que vão produzir, né? Eu falo que 70% da comida de verdade que a gente tem é produzida por eles, né? Então a gente precisa dos agricultores. A gente precisa também dos conselhos. E aí vem o conselho, que eu falo que é a ponte que tem entre o governo e a população. Eu sempre falo que o conselho, né, tem que estar aí. O conselho de nutrição, né, que eu represento, por quê? Porque eu acho que a gente é papel nosso orientar os profissionais éticos, que, Sim, né, que saibam trabalhar sobre isso. Então eu acho também que entra aí. Eu acho que são vários atores, ninguém faz nada sozinho, né? A segurança sim. alimentar é papel de todos, né? E a população? Como que a população pode trabalhar? Porque a gente vê que as pessoas não estão, não sei se é só uma percepção minha, mas não estão muito interessadas em talvez participar de um conselho, ou saber que pode participar, por exemplo, do Conselho.
Ou conhecer o Conceia. Eu falo que, assim, é triste, né? Mas eu vejo no próprio CAI, no Conselho de Alimentação Escolar, quando a gente pede os pais para participarem. Ah, não, uma ação tem que ir reunião, né? E aí eu penso que, assim, é um papel a gente orientar, porque a população, ela precisa. Porque Uhum. a população, ela sabe as suas dores. Muitas vezes, né, o poder público, né, os governantes, eles não sabem, eles nunca viveram essa realidade. Então, eu falo que às vezes quem vive essa realidade não chega para ele, tem que levar isso para eles. Então, quando você coloca, por exemplo, as reuniões do conselho, as pessoas podem participar. Eu nunca vejo ninguém tirando, né? Quem são os conselheiros, é aberto ao público. É. É E aberto as ao, pessoas não as sabiam, né? pessoas não sabem Que a disso. plenária é aberta ao É público. aberto ao público, as pessoas não sabem disso, elas não vão. Se a gente pensar no próprio CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, né, tem a vaga para os pais de aluno. Uhum. Geralmente vão os nutricionistas, vão, né, a parte da educação, mas não vai. Os pais não vão. Os pais não vão, né? Então, se a gente pensar, todo lugar, a gente precisa dessa participação da população. Eu falo que, né, que a própria associação de bairros, eles precisam orientar. Porque, por exemplo, quando tem a participação da população, eles falam assim: olha, aqui precisa de feira, olha, aqui precisa de uma horta, né? Então, a população, ela precisa. Todo mundo é responsável. Então, a população, muitas vezes, as pessoas falam assim: ah, mas o que que eu posso fazer? Né? Eu vejo muito quando as pessoas, eu vejo as cozinheiras do Cozinhas Solidárias, né? São pessoas que muitas vezes saem das suas casas, né? Elas não Verdade. recebem nada e elas se dedicam para uma questão de segurança alimentar. Então, Sim. são pessoas que voluntários. Então, se a gente for pensar, todo mundo pode, né, ajudar nessa questão da segurança alimentar. Não só os pais de alunos, não só uma associação moradora, todo mundo. Todo Se você mundo pensar, até o pode. dono de uma empresa, ele pode, porque se ele pensar que o funcionário dele que não come direito, que não tem acesso ao alimento direito, também não produz. Exatamente. Isso é importante você pontuar. E o que mais vai te inspirar, então, para atuar, continuar atuando nessa causa? Tem alguma coisa que te inspira, que você tá, ou continuar te inspirando, né? Eu creio, eu já sei que tem muitas coisas, né? Eu falo assim Porque que atuar nessa causa não é uma causa fácil eu falo de assim que eu conscientização. não escolhi a nutrição, né? A nutrição me escolheu. E eu costumo dizer que assim, quando a gente pensa em nutrição, a gente tem que pensar em nutrir as pessoas, nutrir com tudo que elas têm direito, né? Então eu sempre luto porque eu falo que comer é um ato político, é direito de todos. Então, tudo que me move, tudo que eu falei aqui, né, quando eu penso no meu paciente, quando eu penso no meu planejamento, quando eu penso na criança da escola, eu acho que eu vivo isso, né? Por tudo que eu contei aqui, você consegue perceber o Sim. quanto eu vivo isso, né? Porque seja com o meu paciente no consultório, que eu me dedico, seja através dos conselhos que eu participo, porque eu entendo que isso é um papel nosso. Então, o meu desejo é que cada vez mais pessoas tenham acesso a um alimento de qualidade, cada vez a gente tenha assim, mais segurança alimentar e que a gente não escute, né, essas coisas. Ah, o Brasil é o maior produtor de grãos, mas as pessoas não têm acesso. Não é isso que eu quero escutar. Eu quero escutar que as pessoas não são vulneráveis, que as pessoas têm dignidade, que elas têm direito à alimentação adequada, né? Então, quando eu falo que comer é um ato político, eu falo muito isso, porque a gente tem que lutar para que todos tenham acesso a uma alimentação de qualidade. Né? É isso que eu vivo. Eu acho que eu prego isso porque eu vivo isso todos os dias. Né? É sempre buscando levar o melhor. A gente, enquanto profissional de nutrição, quando profissional, a gente pensa assim: ah, eu quero que o meu paciente emagreça, né? Se eu pensar lá na clínica. Mas quando eu quero que ele emagreça, eu quero que ele emagreça com uma alimentação adequada. Eu quero qualidade de vida para ele. Ao mesmo Sim. tempo, se eu penso na criança, eu quero uma criança que seja bem nutrida, né? Para ter o crescimento adequado. Então a gente volta lá nisso tudo que eu falei, né? Eu quero exatamente que todo mundo tenha uma segurança alimentar. E se você pudesse fazer um convite à população, qual seria? Se você pudesse deixar uma mensagem para a população. Eu acho que se envolvam. Eu acho que a segurança alimentar, ela é de todo mundo. A partir do momento que o meu vizinho não come direito, a partir do momento que o meu funcionário não come direito, é um problema meu. Porque a gente tem que Sim. pensar o quanto isso vai impactar na sociedade em geral. Porque quando uma pessoa passa, a gente pensa assim, ah, mas não é problema meu. É sim, é É. problema de todos nós, Quando é né? uma coisa que não te incomoda e não está te ferindo ver o outro ali passando fome, ou estando em segurança alimentar, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, né? Eu falo que assim, às vezes as pessoas, né, falam assim, ah, não tá me atingindo. Tá sim.
né? Se a gente pensar, é sociedade, é o mundo que a gente vive. Então a gente tem que, eu falo assim, vamos participar. Todo mundo pode fazer algo. Sim. Todo mundo pode, né? Não precisa ser nutricionista, qualquer pessoa ela pode fazer, né? Eu falo que a partir do momento que a gente ensina uma criança a comer, a partir do momento que a gente ensina a plantar, que a gente divulga, né? Eu falo que às vezes você fala assim, eu tô em casa, eu trabalho o dia todo. Divulga uma feira, Uhum. né? Vai participar de alguma coisa, vai plantar horta em algum local, vai no asilo ajudar a plantar. Então, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Eu falo que todo mundo é capaz, né? Nesse sentido. Porque se a gente for pensar, são todos os atores, né? Tá todo mundo aí para garantir essa segurança alimentar. Acho Então, que um convite que seria a população participar. é muito bacana. Esse foi um dos podcasts mais inspiradores que a gente já fez aqui. Foi tão bom esse bate-papo. Um bate-papo assim de profissional para profissional que a gente foi lá pedacinho por pedacinho sobre o assunto, sabe? Para a gente poder explanar assim para que o público pudesse entender. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui como participante, né? Que você já foi também do Conceia, tantos anos de luta aí pelo combate à insegurança alimentar dentro do município. É uma honra ter você aqui também com essa carreira gigante aí que você construiu ao longo do tempo. Foi muito bom a sua participação, sou muito grata pela sua presença. Roberta, eu Obrigada. super agradeço o convite, é sempre um prazer, tá? Agradeço muito. Tenhamos, né, mais segurança alimentar. Que venha É o isso. nosso É o desejo, nosso né? desejo. Que Um prazer. seja. Obrigada, Anis. E você que nos acompanha, continue acompanhando outros temas que a gente vai fazer aqui para o conhecimento, né, do Conceia, para você entender como funciona o Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui do município de Juiz de Fora. Obrigada, até mais. Até.